Fala galera, mudou a nova definição do que é obesidade. Antes tinha um critério que era baseado única e exclusivamente no índice de massa corporal e agora está diferente. O índice de massa corporal sozinho já não serve para muita coisa. Eu queria saber se você já está sabendo dessa nova atualização. Se está sabendo, coloca aqui embaixo. Se não está, fica nesse vídeo, porque mudou. Talvez você não fosse considerado gordo e agora é. Olha o problema. Ou talvez antes você era considerado obeso e hoje não é mais. Eu quero te mostrar que surgiu uma nova classificação chamada de pré-obesidade. Então tem muita coisa que mudou. Então, se você está afim de saber sobre esse assunto, já curte esse vídeo. Se você é um emagrecedor da vida real, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Márcio Velasco, eu sou médico, criador do projeto Emagrecimento da Vida Real, e eu ensino que o que engorda, na verdade, é a mente e não a comida. Então, se você já é um emagrecedor da vida real, curte, compartilha esse vídeo, porque ajuda muito a chegar a várias e várias pessoas que estão lutando e achando que o problema está na comida. Perfeito? Então vamos começar, como vocês sempre sabem, a gente já montou a nossa, olha a nossa aulinha aqui, vamos lá. Vou abrir aqui, ó. Olha que bonito. A nova definição de obesidade 2025. Então bora lá para nossa aulinha. Então vamos começar. Essa atualização clínica, tá? Então vão ter alguns exames que vão passar a ser importantes, vão ter algumas medidas que vão passar a ser importantes, além do IMC. Ou seja, antigamente era 100% IMC, se teu índice de massa corporal, para quem não sabe, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, se teu IMC, hoje em dia tem vários sites que fazem esse cálculo, vários aplicativos, você mole, tá? Se o IMC fosse acima de 30, você já era considerado obeso. De 30 até 34,9, obesidade grau 1, 34,9 até, perdão, de 35 até 39,9, obesidade grau 2 e acima disso, obesidade grau 3. Hoje em dia não é mais assim, e eu vou te mostrar qual foi a nova atualização e o que essas mudanças têm de implicação no nosso Brasil baronil, perfeito? Vamos lá. Então, antes, tá lá? Antes era IMC, só que essa abordagem resultava em um subdiagnóstico, ou seja, eram pessoas que não tinham obesidade pelo IMC, ou seja, tinham peso baixo, mas tinha muita gordura. É aquela famosa, você conhece como falsa magra. É tua amiga que tem o peso normal, mas tem gordura para tudo quanto é lado. Hoje, isso já é considerado obesidade. E por que é considerado obesidade? Por que mudou? Porque isso aumenta o risco de doença. A gente vai falar agora no resto da aula, perfeito? Então, tá lá. O IMC normal, além de não avaliar direitinho a qualidade do corpo, ainda tinha também aquelas pessoas que tinham o IMC aumentado, ou seja, sabe aquelas pessoas que eram cheias de músculo, tinham IMC alto, eram consideradas obesos, mas na verdade estavam saudáveis. Então tira o peso da tua cabeça. Olha mais para conformação, mais para qualidade do teu corpo, perfeito? E agora, olha lá, ó. Agora em 2024, 2025, ou seja, na virada do ano, o The Lancet, que é um jornal famosíssimo de diabetes e endocrinologia, disse que, além do IMC elevado, ou seja, o IMC ainda conta, acima de 30 ainda é importante. Bebe água. IMC acima de 30 ainda é importante. Só que agora você tem que ter medidas. E são 3 medidas principais que estão sendo levadas em consideração. Medida número 1, a circunferência do abdômen, ou seja, você vai pegar uma fitinha métrica e vai medir a sua pançona. Número 2, a relação entre a medida da sua barriga e a medida do seu quadril, ou seja, aquelas mulheres que têm um bundão muito grande e tal. E a relação entre a sua cintura e a sua altura. Ou seja, vai pegar a sua altura e vai ver a relação dela com a sua cintura. Eu vou te mostrar todos esses valores, o que são. Ou se você já tiver um médico te acompanhando, ele pode fazer uma bioimpedância, um DEXA e avaliar a qualidade da sua gordura e dos seus músculos. Ou seja, se tiver muito acima, quer dizer que é obeso. Vamos lá. Continuando nossa aulita. Como que vai ser feito o diagnóstico de obesidade ou não? Como que vai ser feito o diagnóstico de obesidade ou não? Então vamos lá. Primeiro passo. IMC está alto? Show. Você tem que ter pelo menos mais uma medida elevada. Então,
Se só o IMC estiver alto, você não é considerado obeso ainda, tá? Mas se o IMC estiver alto e você tiver ou a circunferência do abdômen aumentada, ou a relação da cintura e o quadril aumentado, ou a relação cintura-altura aumentada, é considerado obesidade. Perfeito? Pegou então? Então você tem que ter o IMC elevado e uma dessas três também aumentada, tá? Ou, outra opção, o IMC muito elevado, ou seja, cara, o IMC acima de 40, esquece. Se o IMC está acima de 40, famosa obesidade grau 3, não adianta fazer nada, tu tá obeso, acabou. Não tem nem músculo, porra nenhuma. Tá gordo. Número 3, duas medidas sozinhos, ou seja, meu IMC é normal, meu índice de massa corporal é normal, só que eu tenho duas medidas elevadas. Eu tenho ou circunferência do abdômen, ou relação cintura-quadril, ou relação cintura-altura elevadas. Resultado, obeso, independente do seu peso. E, número 4, perdão, se você tiver um exame, como o famoso DEXA, que eu vou mostrar para vocês. Eu separei aqui uma imagem do que é o DEXA. Deixa eu botar aqui para vocês, ó. DEXA, avaliação, composição corporal. Ó, é isso aqui, ó. É aquele exame que deixa assim, ó. Dá para ver tudo. Parece o exame de densitometria óssea, só que é para avaliar a composição corporal. Perfeito? Esse exame também é considerado um padrão ouro para te dar o diagnóstico de obesidade ou não. Ou uma bioimpedância, aquelas bioimpedâncias que você faz no consultório médico, aquelas de casa não serve, tá? Mas de consultório médico serve. Ou uma tomografia ou uma ressonância. Então, tomografia ou ressonância, bioimpedância de qualidade e uma DEXA, qualquer uma dessas acima do normal, diagnóstico feito de obesidade. E antes de mais nada, deixa eu botar aqui para você. Antes de mais nada, para ajudar, você tem que seguir a gente. É isso aí mesmo. Se você já está assistindo até aqui, comenta aqui embaixo DEXA, D-E-X-A, para eu saber se você chegou até aqui. Isso ajuda muita gente. Nós estamos com a meta de chegar até 10 mil seguidores até o final do ano e eu preciso da sua ajuda. Muita gente que vem aqui, assiste o vídeo e não segue. Capeta, segue o vídeo. Você ajuda muito a gente a atingir a nossa meta de 10 mil seguidores e continuar avançando e ajudando, ensinando que o emagrecimento não está na comida. O emagrecimento da vida real é na cabeça, perfeito? Então, vamos seguir nossa aulinha, mas antes, peguei, pelo amor de Deus, ajuda o tio. Vamos lá. Então, a nova classificação é assim: tô com o peso acima, do IMC alto. Só que eu sou um obeso clínico ou um pré-obeso? Olha que interessante. Eu sou um obeso clínico ou um pré-obeso? E qual é a diferença? O obeso clínico é aquele que tem a obesidade e tem doença. Qual doença? Diabetes, hipertensão, alteração do colesterol, doença hepática gordurosa, que é a famosa esteatose hepática. Ou seja, o obeso que tem uma doença, artrite, artrose, apneia do sono, aquele que tem alguma dificuldade, alguma das doenças que são relacionadas à obesidade, ele tem obesidade diagnosticada, que é chamada de obesidade clínica. Agora, se ele tem só os padrões, só os parâmetros alterados, mas não tem nada, ele é considerado como obesidade pré-clínica. Deu para entender? Então, vamos lá. Vamos lá que é bem complicado. Deixa eu mudar para cá, porque são bastante coisas que mudaram. Então, vamos lá. Primeiro passo. Antes você era obeso ou não obeso. Acabou. Só que você tinha obesidade grau 1, 2 e 3. Perfeito? Obeso ou não obeso? Obesidade grau 1, 2 e 3. Agora não é mais assim. Agora você tem que ter o IMC elevado e mais um marcador de medida, ou dois marcadores de medidas, ou só o IMC acima de 40, ou um exame que mostre que você tem excesso de gordura. Se você tem qualquer um desses quatro, você é obeso. Ou fechou. Só que você tem obesidade clínica ou pré-clínica? Aí vai depender. Se você tem uma doença associada, você tem obesidade clínica. Quais doenças? Diabetes, hipertensão, alteração do colesterol, apneia obstrutiva do sono, doença articular, dificuldade de respirar, qualquer doença associada à obesidade. Aí você é um obeso clínico. Se você não tem nada, aquele famoso eu sou gordinho, mas sou saudável, isso é obesidade
pré-clínica. Fechou? Entendeu? Comenta aqui se você entendeu tudo direitinho, perfeito? E vamos seguir para nossa continuidade aqui. Então, e a diferença vai ser basicamente no tratamento. Ou seja, o obeso clínico é pau na máquina. Vamos botar o homem para emagrecer porque tem que tratar de forma ativa porque ele está com doença já. O obeso pré-clínico não. Você pode ir um pouquinho mais devagar. A gente vai mostrar isso, quais são as opções. Então, o impacto da prevalência global. Olha que interessante. Depois que mudou, ou seja, antes nós tínhamos uma quantidade de obesos. Olha que interessante. Nós tínhamos 60% da população estava acima do peso. Agora, agora aumentou em 15% a 20% a quantidade. Só porque mudou. Porque agora pegou a galera que tem o IMC baixo, mas tem gordura até na alma. 30% de subdiagnóstico, ou seja, as pessoas, aproximadamente 30% dos indivíduos com obesidade central não eram diagnosticados, ou seja, a pessoa tinha gordura na barriga, mas como ela não tinha muito peso, ela ignorava. E por que isso é importante? Porque esse tipo de pessoa que tem essa gordura tem de 2 a 3 vezes mais risco. 2 a 3 vezes mais risco de morrer de infarto, diabetes, Alzheimer, câncer, lá vai tudo. Por isso que é importante fazer o diagnóstico. Tá aqui as medidas para você. Pega uma fitazinha métrica daquela de costureira, sabe? Aquela baratinha. Já com ela já dá pra gente avaliar você. Então vamos lá, quais são os métodos para você medir para ver se a tua situação tá complicada ou não? Eu te falei, são os 3. Então primeiro, circunferência da cintura. Você vai pegar a parte mais baixa da sua costela, tenta tocar na parte mais baixa da sua costela até onde ela vai, e o mais baixo possível, e na parte mais alta do seu quadril no osso. Então vai ter uma distância entre um e outro e você vai fazer exatamente no meio. Para homens, acima de 94 já está com risco aumentado, acima de 102, estou orando por você. Para mulheres, acima de 80, o risco já está elevado. Para mulheres, acima de 88, também estamos orando em forte conjunto de oração para você, minha querida, que está acima de 88, porque o seu risco está elevado. Então, se você tiver o IMC acima de 30 e qualquer um desses, obesidade. Segunda medida, relação cintura-quadril. Então, você pega essa medida que você fez aí da sua cintura e agora você vai medir o seu quadril. Com a mesma fitinha métrica, você vai pegar medir a cintura na parte mais larga que você tiver. E aí você vai pegar o quadril, a cintura e dividir pelo quadril. Então, cintura dividido pelo quadril, os valores têm que dar acima de 0,9 no homem já está o risco aumentado, então tem que dar abaixo de 0,9. E na mulher tem que dar abaixo de 0,85, acima disso já está com o risco aumentado. Perfeito? E o terceiro, relação cintura-altura. Então essa mesma medida da cintura que é o que você vê. A medida da cintura vai ser para os 3, tá? E você vai pegar ela e dividir pela sua altura. E isso tem que dar abaixo de metade. Ou seja, se você tem 100 centímetros de cintura, você tem que ter 2 metros, pelo menos. Se você tem 150 centímetros de cintura, você tem que ter 3 metros. Então o problema não é que tá gordo, o problema é que tá baixo. Fechou? Então tem que ser, a altura tem que ser mais do que o dobro da cintura, pelo menos. Essa é a medida ideal para a gente saber que tu tá saudável. Ou a avaliação direta da gordura, como eu te falei, com o exame. Então tem a medida do DEXA, que é o padrão ouro, é a mais reconhecida em estudos, só que não é fácil de ter, porque o aparelho é caro, é difícil de você ter isso em mãos. Ou a bioimpedância, que é aquelas que você vai num médico, hoje em dia a maioria dos médicos já tem uma bioimpedância de qualidade. Ou tomografia e ressonância, que grande maioria das pessoas não vai pedir tomografia ou ressonância para ver a avaliação de gordura. Então, a bioimpedância acaba sendo a principal fonte de medida. E quais são as mudanças que isso tem que ter no seu acompanhamento médico? Ou seja, o que o médico vai ter que fazer de diferente a partir de agora? Toda vez que você for no médico, vai ter que medir. Você vai ter que medir sua cintura, medir seu quadril, medir sua altura. Para quê? Para ele ter esse marco para ver se sua evolução está positiva. Por exemplo, lá no Instituto, a gente tem um aparelho chamado Visbody. Olha que legal, ó. O Visbody, ele vai medir todas, né? Com a inteligência artificial, ele vai pegar e medir tudo. Então aqui nós temos, ó, cintura, média,
cintura alta e cintura baixa. Então a gente vê. Lembra? O homem, deixa eu botar aqui de novo para você acompanhar, ó. O homem tem que ter abaixo de 94. Esse aqui tinha, ó, na cintura média 93, na cintura baixa 95. A cintura média que é a recomendada de avaliar, tá? Ela é bem aqui, ó. Cintura média bem na altura do umbigo, tá vendo? Então a cintura média tinha 93,2. Então, teoricamente, esse aqui está normal e eu vou te mostrar um outro exemplo aqui agora de uma mulher. Olha aqui, ó. Olha da mulher aqui. Então, nós temos aqui a cintura média com 101,6. Opa! Aqui o negócio já tá ruim, porque você lembra, ó, tá aqui, ó. Mulheres têm que ter abaixo de 80 e acima de 88 o negócio tá muito ruim. Essa aqui tinha 101 centímetros. Estamos orando, estamos em graça e oração para ajudar essa alma. Então, primeira consulta, a gente já está focando em ajudar isso. Fazer uma avaliação, porque lembra, eu vou precisar diferenciar entre obeso clínico e obeso pré-clínico. E o que vai diferenciar um do outro? Se a pessoa tem doença ou não. Então, o normal é fazer glicose, avaliar colesterol, ver se tem apneia do sono, ver se tem alguma limitação em alguma articulação, hérnia de disco, ou seja, nós temos que tentar descobrir alguma doença associada que possa estar gerando problemas e transformar esse diagnóstico de obesidade pré-clínica para obesidade clínica, perfeito? E a terapia, ou seja, se o paciente é obeso clínico, tratar com mais vontade, tratar com mais coisas, ter mais armas de tratamento do que somente mudança de estilo de vida, alimentação, e fazer não sei o quê. É isso que não é porque não funciona, é porque o cara tá doente, a gente tem que tratar, tem que tacar pau e botar o homem para ficar bom de novo, perfeito? E quais são os desafios? Desafio número 1, ter um DEXA. Ninguém vai ter um DEXA no consultório. Isso é caro pra caramba. Por exemplo, esse Visbore, só de fazer essa medida, isso é um aparelho de mais de 50 mil reais. Mas, cara, não precisa. Com a fita métrica você começa a medir. Lembra? A medida mais o peso. Então, a fita métrica. Simples, fácil. Número 2, capacitação profissional. Cara, ainda vai chegar no consultório e os médicos não vão querer te medir. É só te pesar. Só fazer a bioimpedância. Isso está errado. A nova avaliação agora exige medidas. Adequar os protocolos, ou seja, no SUS tu não vai conseguir uma bioimpedância nunca. Há 25 anos vai ter uma bioimpedância no SUS. Felizmente ainda eles acham isso desnecessário, sendo que a obesidade é a mãe de todas as doenças. Prevenção, ou seja, tem obesidade pré-clínica, já tem que focar no tratamento, mesmo se você for, lembra, com peso baixo, ou seja, eu tenho peso baixo, mas eu tenho 2 medidas aumentadas, você tem obesidade pré-clínica, então já tem que cair dentro da prevenção. E priorizar recursos terapêuticos, ou seja, se o cara é muito obeso, remédio. Se o cara não é obeso, mas é pré-clínico, ou tem as medidas muito próximas do limite inferior, dá para tratar com mudança de estilo de vida e orientação. Perfeito? Os médicos vão precisar continuar se estudando. A infraestrutura, fita métrica, bioimpedância, ou seja, o médico hoje com a fita métrica, com a bioimpedância, ele consegue te diagnosticar muito facilmente. Sempre vão ter atualizações de protocolos, ou seja, para quem vai entrar o Mounjaro tal, para quem vai entrar o Ozempic tal, quem ainda se beneficia com remédio A, com remédio B, quem se beneficia sem remédio. Tudo isso são avaliações e atualizações constantes, baseadas na sua evolução e pesquisa, né? Lembra, eu falei que era uma revista americana. Essa revista americana usou o público de lá. Ou seja, o nosso público pode ser um pouco diferente, apesar de ser humano ser ser humano em tudo que é lugar do mundo. Mas nós sabemos que cada lugar tem suas particularidades, então ainda não existe uma tabela focada para o público brasileiro. Fechou? Então, essa é a nossa definição de obesidade. Eu espero que você tenha ficado até aqui, eu espero que você tenha curtido. Se não curtiu, para curtir agora. Dá uma ajuda pra gente, sabe por quê? Quando você curte, esse vídeo vai para mais pessoas e ajuda as pessoas a não serem enganadas e fazerem o tratamento correto para a obesidade, porque o tratamento é caro geralmente. Você não vai querer jogar o seu rico dinheirinho fora tratando com qualquer picareta. Lembra? Tratamento da obesidade é uma coisa séria, a obesidade é a mãe de todas as doenças, só que os médicos precisam entender que a obesidade não está na comida, a obesidade está aqui dentro. Perfeito?
Beijo do Doc, até o próximo vídeo. Eu te vejo lá.